Olá pessoal, chegamos a mais um vídeo e hoje vamos falar um pouquinho a respeito do capítulo 14 do livro Um Curso em Milagres. Então vamos lá, capítulo 14, Ensinando a favor da verdade. Então aqui eu passo a introdução, que ela é bem curtinha nesse capítulo, vamos direto aqui ao tópico 1, as condições do aprendizado. Podes aprender a abençoar e não podes dar o que não tens. Assim sendo, se ofereces bênção, ela tem que ter vindo primeiro para ti mesmo. Se é preciso também que a tenhas aceito como tua, pois de que outra forma poderias dá-la aos outros? É muito importante que a gente compreenda o significado que Cristo, dessas palavras que Cristo nos coloca, gente, porque assim, quando nasce na gente uma vontade de querer ajudar, de querer aconselhar alguém, é, de ver uma pessoa que a gente ama e a gente, poxa, nossa, eu acho que eu tenho ferramentas que conseguem te ajudar. Você só vai conseguir fazer isso de verdade e a pessoa, ela vai realmente vibrar naquilo que você está falando, sentir, absorver aquelas palavras que você está falando quando você vibrar isso dentro de si. Então, quando a gente está aqui falando ao longo desse livro sobre milagres, a gente vai conseguir passar essa mensagem para frente quando a gente aceitar esses milagres em nós, quando a gente começar a vivenciar isso, porque vai ser a nossa vivência dentro desse conhecimento que a gente está buscando, que a gente está aqui conversando já há algum tempo sobre isso, vai ser a nossa vivência que vai fazer com que o outro absorva a verdade nas nossas palavras e nesse conhecimento que a gente está passando. Então, por isso que é tão importante o auto-reconhecimento, né? O trabalho interno, você se reconhecer, você se perdoar, você se ver como merecedora, como merecedor. A gente trabalhar o perdão quando a gente fala, nossa, né, você tem que trabalhar o perdão, você tem que perdoar, mas e você? Você perdoou? Você sentiu? Né? Então, assim, aplicar tudo isso que a gente vem falando para você passar à frente. Né? Por isso a responsabilidade. Por isso que tem que ter muita responsabilidade ao querer passar ou querer comunicar uma mensagem espiritual a alguém. Porque acho que qualquer mensagem, né? Mas pelo menos eu digo aqui no meu caso, o quão responsável nós temos que ter. E o quanto a gente tem que aplicar na gente para saber o que. Porque daí você filtra o que é verdade ou não. Né? O que pode ser verdade para um, pode não ser para os outros, mas assim, funcionou para mim porque eu testei. Então eu estou falando para o outro porque eu tenho conhecimento de causa para te falar, olha, é isso. E Cristo quer que a gente faça isso. Então assim, se eu estou falando para vocês que todos somos um, que vocês são filhos do mesmo Pai, dessa energia criadora, reconheça isso dentro, né? Então assim, é muito importante esse reconhecimento interno nosso, né? Nos reconhecermos quem somos, porque daí a gente consegue passar esse aprendizado adiante. Vamos lá. Tópico 2. O aprendiz feliz. O Espírito Santo precisa de um aprendiz feliz, em quem a sua missão, a missão do Espírito Santo, possa ser realizada com felicidade. Tu que és firmemente devotado à miséria, precisas em primeiro lugar reconhecer que és miserável e não és feliz. Como que a gente vai falar em Cristo? Como que a gente vai falar em amor incondicional, em reconhecimento do outro, se a gente com a gente mesmo não está se reconhecendo assim? Se eu tô sempre reclamando, se eu tô sempre achando que falta na minha vida, se as minhas condições são piores que dos outros, né? De que adianta? Então, assim, a gente está perdendo tempo, né? Se não for assim. Então, assim, procura outra coisa para dedicar, porque ao conhecimento a gente não está se dedicando. Não vai ser da noite pro dia, mas eu não consigo que a gente vai conseguir quebrar isso. Mas se não começar, nunca vai ser quebrado e você nunca vai mudar, né? A gente nunca muda. Então por isso o Espírito Santo para falar, para ter essa comunicação, como que eu vou chamar minha centelha para pedir conselho se eu tô sempre reclamando? Lembra, gente, tudo é muito mais é, dá pra gente olhar para isso com uma mente racional. Porque assim, tudo é frequência. Então, se eu quero entrar
de coração aberto, abrir esse contato com a minha centelha divina, não dá para eu fazer isso se eu estou alimentando uma outra frequência, senão só vai vir comunicação com o ego. A comunicação com a centelha, que é isso que a gente está buscando, não vai acontecer se você fica vivendo num estado de constante reclamação, vitimismo, sempre achando que está errado ou sempre achando que é difícil. Isso vai cada vez mais nos enraicer ao ego, né? E não a nossa centelha, que é a comunicação que a gente está esperando. Então, por isso que a centelha vem para aquele professor que está vivendo aquele professor, eu digo porque a gente tem que passar a ser o exemplo, né, para que mais pessoas possam ver essa verdade em nós, para que possam acreditar, né, através do nosso testemunho. E o testemunho é você ser essa energia, você ter esse contato, você aplicar esse contato em si. E a gente não consegue isso se você passa a vida o dia inteiro reclamando, brigando com as pessoas da sua casa, brigando com as pessoas do teu trabalho, implicando, né? Às vezes a gente não briga, mas a gente implica muito com os outros e aqueles julgamentos internos. Então, para que essa comunicação ocorra, a gente tem que ter o controle disso. A gente tem que reconhecer o reconhecimento interno, né? E saber colocar isso para saber mudar. Porque se a gente não reconhece, a gente não vê aonde a gente está errando e a gente não aplica a mudança. Então, por isso que a nossa vibração na alegria é muito importante, gente, muito importante. A gente só consegue manifestar vibrando na alegria. A alegria, ela cria. A alegria ela tem o poder de materializar aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente quer para nossa vida. Ninguém consegue fazer dar certo uma tela mental, um pensamento que você tem, que você quer materializar, se você ficar vibrando numa energia de um tom baixo, que não vai criar nada. Aqueles aprendizes infelizes que querem ensinar o nada a si mesmos e se iludem acreditando que não é o nada, o Espírito Santo diz com quietude inabalável: a verdade é verdadeira, nada mais importa, nada mais é real e tudo além dela não existe. Permite que eu faça para ti a única distinção que não és capaz de fazer, mas precisas aprender. A tua fé no nada está te enganando. Oferece a tua fé a mim, e eu a colocarei gentilmente no lugar santo onde ela deve estar. Lá não acharás nenhum engano, mas só a simples verdade, e tu a amarás porque a compreenderás. Então, que mensagem maravilhosa, né, da nossa centelha para nós. A nossa centelha nada mais é que a mente de Deus em nós. Então, saibamos reconhecer, gente. A gente precisa desse reconhecimento, senão a gente não consegue andar, porque o ego, ele nunca vai se mostrar a nós. Lembra? Ele tem muitas façanhas, ele tem muitas maneiras de se manter vivo, de se manter fortalecido. Ele às vezes faz o papel do bonzinho, ele é sempre a vítima. Então, a nossa vida, a gente tem que... tá difícil por causa disso, nunca é por causa de uma criação nossa. Então, saber aplicar esse reconhecimento é o primeiro passo que a gente tem que dar. E esse reconhecimento, ele começa internamente, porque senão, sendo sempre externo, é sempre um julgamento e não um reconhecimento. Então, aqui a mensagem da nossa centelha é: pegue toda essa fé que vocês estão colocando para justificar os seus erros e deposite a mim. Venha a mim com toda essa fé que vocês têm nas ilusões, traga ela para mim, que eu vou te responder com a verdade. Né? Mas temos que saber que lado que a gente vai escolher. Né? A gente já discutiu muito sobre isso. Que lado você escolhe? O lado do ego ou o lado da centelha? Se queres ser um aprendiz feliz, tens que dar tudo o que aprendeste ao Espírito Santo, para que seja desaprendido por ti, para que a gente reformule. Então, todas as ideias que a gente tem sobre o que é certo, o que é errado, ou sobre onde estamos certo, onde estamos errado, vamos trazer tudo para o Espírito Santo, para que ele reformule as nossas ideias,
para que ele reformule a nossa forma de pensar, né? A nossa mente racional, para que a gente consiga, através dele, ver a verdade, né? Ver a nossa vida aqui tridimensional, as nossas experiências, que seja agora que começamos a absorver tudo isso com os olhos da centelha e não mais sobre o jugo do ego. E então começar a aprender as lições alegres que vêm rapidamente sobre o firme fundamento de que a verdade é verdadeira. É isso, gente. É quando a gente conseguir experimentar isso que a gente vai sentir que tudo isso que o livro nos coloca é verdade. Então, quando a gente reconhecer tudo isso e começar, o mais importante, a aplicar diariamente, bloqueando, controlando os pensamentos, a gente consegue, né, através do controle dos pensamentos, o controle emocional, que é extremamente importante, né? Trabalharmos o nosso campo emocional e através do mental, controlando o que a gente deixa, né, ser criado aqui na nossa mente. Então vamos trazer para a centelha. Porque sozinhos a gente não conseguiu. Sozinhos o que a gente criou foi tudo isso daqui que a gente está vivenciando. Porque foi junto ao ego, né? Então vamos todo mundo olhar para dentro de si mesmo e dar um basta. Eu acho que todo mundo que está aqui, todo mundo que de alguma forma vem buscando um conhecimento diferente daquilo que a gente já está condicionado, né? Todo mundo já reconheceu que não dá mais para ser do jeito que tá, e todo mundo já reconheceu essa necessidade de ouvir uma outra voz, né? De ouvir a uma outra energia. E essa energia é a nossa centelha. É a voz da verdade, a voz de Deus que habita em nós. Então a gente precisa disso, desse conhecimento, e quando a gente sentir esse conhecimento, a gente vai sentir a verdade dele. E aí o caminho vai ser sempre para frente, não mais andando em círculos como a gente vem fazendo. Tópico 3. A decisão a favor da inculpabilidade. Agora a gente começa a aprofundar legal aqui. Vamos lá. Acreditas que tanto a culpa quanto a inculpabilidade têm valor, cada uma delas representando uma fuga daquilo que a outra não te oferece. Não queres nenhuma das duas sozinha, pois sem ambas não vês a ti mesmo como alguém íntegro e, portanto, feliz. Aqui Cristo coloca a forma como o ego faz para brincar com isso, né? Para usar a culpa e a inculpabilidade. Então, quando ele fala aqui, quer ver, ó, não queres nenhuma das duas sozinha, pois sem ambas não vês a ti mesmo como alguém íntegro e, portanto, feliz. A gente sente um pouquinho de culpa, mas a gente racionaliza, né, ou cria uma outra circunstância para justificar aquela culpa. Então lembra num capítulo onde Cristo nos ensina que o ego ele vai ser sempre, ele vai sempre fazer algo, ele não vai ser totalmente mal. Ele vai ser mal, mas ele vai ser um pouco bonzinho, porque senão a gente não aceitaria ele. Se fosse 100% mal, a gente, por nós mesmos, íamos falar, opa, peraí, não é assim também. Não é que eu sou 100% mal. Eu sou um pouco boazinha também. Então a gente caminha por uma balança, assim, onde a gente vai, ora justificando a culpa, ora aceitando que eu errei, mas eu errei por causa da reação do outro. É sempre uma mescla disso, né? Só que no fundo, sempre agindo pelo ego. Porque quando você age com a centelha, você para de culpar as pessoas e você começa a ver só reações suas. Não para se culpar. Não é isso, não é para se colocar, então eu sou uma porcaria mesmo, já que eu sou a culpada de tudo, então não tem jeito, eu já venho fazendo tudo isso errado mesmo. Não é isso, é o reconhecimento, é a responsabilidade sobre as nossas ações. Então, assim, a gente tem que aprender isso, aprender a reconhecer as coisas, porque aí você vai assumir o controle.
né? E vai parar com esse joguinho que o ego fica fazendo, ora culpado, mas eu também posso aqui, eu justifico, e aí a gente não assume o controle de nada e a gente continua sempre projetando, sempre colocando para fora. Entretanto, tu só és íntegro na tua inculpabilidade. E só na tua inculpabilidade podes ser feliz. Quando eu acabo com tudo isso. E eu acabo com tudo isso quando eu reconheço. Eu reconheço os meus erros, ok, eu reconheço, mas eu não tenho que carregar uma culpa por isso. Porque não tem ninguém me julgando. Esse julgamento, ele não existe. O ego que fica querendo que a gente acredite nisso, porque senão ele perde o controle, né? Não há conflito aqui. Desejar a culpa em qualquer forma, de qualquer modo, fará com que a apreciação do valor da tua inculpabilidade seja perdida e a afastará da tua vista. Então, assim, se eu quero me enxergar sem culpa, se eu quero aplicar a inculpabilidade em mim, né, que Deus fala, olha, eu não estou culpando ninguém, não existe uma força culpando alguém. Então, se eu tiro esta culpa do meu coração, eu automaticamente tiro do coração do meu irmão. Então, não é com esse jogo eu tiro de mim e jogo em você. Ou eu deixo um pouquinho comigo, mas o resto eu jogo em você. Então, se eu quero me ver livre da culpa, eu acabo com a culpa agora, nesse exato momento. Para eu acabar com a culpa nesse exato momento, eu acabo com a culpa do meu irmão também. Porque se eu acredito, olha que importante isso. Se eu acreditar na culpa, eu estou aqui falando que a culpa existe, e se ela existe, e o mundo existe a balança da justiça, se ela existe para o outro, ela também existe para mim. Então, se eu quiser acreditar na culpa, eu estou aberta a ser culpada, certo? Agora, se eu compreender as ações, tanto as minhas como as ações dos meus irmãos, aí eu consigo compreender e não culpar, que são situações completamente diferentes, que nos dão um retorno completamente diferente. Sempre que a dor da culpa parecer atrair-te, lembra-te de que cederes a ela. Estás te decidindo contra a tua felicidade e não aprenderás como ser feliz. Diga, portanto, a ti mesmo, gentilmente, mas com a convicção que nasce do amor de Deus e do seu Filho. Aí ele vem mais um exercício bacana para a gente de repetição mental. O que eu experimento, eu manifestarei. Se eu não tenho culpa, nada tenho a temer. Escolho testemunhar minha aceitação da expiação, não sua rejeição. Aceitarei minha inculpabilidade, tornando-a manifesta e compartilhando-a, que eu traga ao Filho de Deus a paz de seu Pai. Gente, por isso que é tão importante a gente aplicar na gente. Porque Cristo está nos ensinando que a gente não tem culpa de nada. Ele não está falando que nós somos santinhos e estamos aqui injustamente colocados aqui nesse planeta. Não é isso. Não ser culpado é diferente de não reconhecer nossas consequências pelas atitudes que nós escolhemos tomar. Nós decidimos por algo que não foi legal, por algo que foi errado. Mas não existe culpa nisso, e sim uma escolha. Então nós escolhemos errado e percorremos por conta dessa escolha errada um caminho tortuoso. Mas esse caminho ele pode desaparecer quando a gente harmonizar. E para harmonizar a gente tem que se livrar desse sentimento de culpa. Porque por mais que, ok, não, Fernanda, tudo bem, eu entendo, mas eu errei, eu sei que eu errei. Então tá, você sabe que você errou? Perfeito, ótimo. Reconhecimento de nossas ações, maravilhoso. Mas a gente tem que se perdoar. Do mesmo jeito que a gente perdoa os outros, a gente pede perdão aos outros.
E aí a gente entrega para Deus esse perdão, a gente entrega para o nosso Pai. Porque a gente tem que despertar, pessoal. Nós temos que parar com essa ilusão que a gente fica manifestando, com essa ilusão que a gente fica vivendo. Ah, mas eu não sinto culpa, eu não sinto culpa de nada, não sente culpa? Então faz um exercício mental agora. Pensa no, sei lá, numa coisa maravilhosa que você gostaria que aconteça. Senta, fecha os olhos, se concentra e visualiza aquilo acontecendo para você. E aí eu te pergunto, seja honesto, qual o teu sentimento? Ah, eu aceitei, consigo aqui, ó, me ver milionária, me ver num relacionamento perfeito, com uma pessoa perfeita, ou no fundo, esmiúça esse sentimento. Vê se lá no fundo você não escutou uma vozinha falando, não, mas peraí, não pede tanto assim, diminui um pouquinho que beleza. Ou então, não espera isso, pessoa assim não existe, não vai acontecer com a gente. Esmiúça o pensamento. Gente, a gente tem que nos tipo assim, nos desformar para nos formar novamente. Então a gente tem que ir quebrando cada pedacinho nosso para a gente ir compreendendo. E isso tem que ser interno para que possa ser externo. Entende? Então quando Cristo nos dá essas ferramentas, Ele nos dá com tanto amor, porque é com esse amor, sentindo esse amor, que a gente consegue fazer pelo outro. Mas enquanto não for interno, a gente vai estar carregando ilusões. E ainda carregando ilusões, a gente não consegue ser verdade para outra pessoa. Por mais que as intenções sejam de ajudar, de orientar, se não tiver aplicado em nós, não vibra. E aí não tem como. Então, assim, é tanto amor que o Pai tem por nós, mas tanto amor, que Ele não quer nos ver culpados de nada. Né? Então, se a gente acha que a gente pecou, né, e o ego nos ensina que nós pecamos contra o Criador, nós pecamos contra a força criadora, e a própria força criadora está falando pra gente, ó, não pecou, porque a minha verdade absoluta e ela é imaculada, vocês não me machucaram porque vocês não têm esse poder. Gente, graças a Deus, então, perfeito. Então vamos se livrar desse sentimento de culpa, desse sentimento tão errado que a gente carrega, para que a gente consiga ser pontos de luz aqui nesse planeta. E aí, de vez fazer parte de toda essa ilusão, não, a gente vai passar a ser ponto de luz, a gente vai passar a ter uma expiação vivenciada no amor, vivenciada na alegria, sem precisar de sofrimento, porque se a gente está aqui falando que essa culpa não existe, logo não temos por que sofrer. Né? Não temos por que não ser merecedores daquilo que a gente quer manifestar. Basta a gente ter amor e pensar sempre de uma forma altruísta, pensar sempre no bem do próximo, no bem do todo. E aí que o amor que a gente sente, a felicidade que a gente sente é inabalável, inatingível. E é isso que o Pai quer da gente. Nenhuma penalidade é jamais imposta ao Filho de Deus, exceto por Ele mesmo, e a partir dele mesmo. Toda chance de curar que lhe é dada é uma nova oportunidade de substituir as trevas pela luz e o medo pelo amor. Né? Oportunidade essa de curar a nós mesmos, né? De curar o que está dentro da gente. Não há nada a perdoar. Ninguém pode ferir o Filho de Deus. A sua culpa é totalmente sem causa, e não tendo causa, não pode existir. Ela é totalmente sem causa porque ela foi criada num momento de ilusão. Né? Ela foi criada baseada numa ilusão, em algo que não é real. Deus é a única causa e a culpa não é de Deus. Não ensines a ninguém que ele te feriu, pois se o fizeres, estás ensinando a ti mesmo que o que não vem de Deus tem poder sobre ti. Nossa, a gente vê muito isso, né? Aquela história de tipo, de ver as pessoas, Deus, o que eu te fiz para sofrer tanto? Nossa, Deus, por que você está fazendo isso comigo? Pelo amor de Deus, né? A força criadora não faz nada de mal para ninguém, porque a única coisa que ela cria é o amor, é o bem, né? Então não existe nada que seja injusto se tiver acontecendo coisas que a gente não quer, porque a gente tem que aprender ainda com certas situações para poder refazer aquela manifestação, né? Então, enquanto a gente ainda falar é que ele fala, né, não ensine que Deus te causou algum mal, porque Deus não pode causar mal algum. Então, gente,
a gente que teve acesso a essa ferramenta maravilhosa, é um caminho, é o que eu falo, né? A gente tem que ter responsabilidade até para estudar, porque a ferramenta nos foi dada, já não somos ignorantes, né? Então, cada vez mais estamos mais fortes nas nossas tomadas de decisão. Então, vamos nos corrigir para que a gente não passe a ensinar mais nada errado, né? Dentro da nossa casa, seja na nossa vida social. Então, a gente tem que começar a ter a responsabilidade de absorver essas palavras e aplicar esse conhecimento, que é para que a gente possa quebrar essa corrente errada de pensamento, né? Essa mente coletiva tão deturbada que a gente vive, né? Embaixo dessas forças mentais, né? Porque a mente coletiva, ela é muito forte, né, pessoal? A forma como se pensa, como se raciocina sobre as coisas, ela é coletiva. A gente pode ver que existem grupos que pensam de uma certa forma, existem famílias que pensam né? Então a gente vai criando essas afinidades. Mas o planeta, ele é influenciado por essa massa, porque é o que a gente vibra, né? Então essa mente coletiva é constituída de tudo isso, né? Então a gente tem que ir quebrando esses padrões, a gente tem que ir quebrando essas ilusões através da nossa forma corrigida, da nossa forma certa de pensar e de sentir. Sempre que estiver em dúvida quanto ao que deverias fazer, pensa na sua presença e na sua presença em ti e diga a ti mesmo isso e apenas isso. Ele me guia e conhece o caminho que eu não conheço. Entretanto, ele nunca afastará de mim aquilo que quer que eu aprenda. E por isso eu confio nele para comunicar-me tudo o que ele conhece por mim. Então, deixa que ele te ensine em quietude como perceber a tua inculpabilidade que já está presente. Então vamos deixar que a nossa centelha, que o nosso Criador, nos ensine a absorver, a compreender a nossa inculpabilidade que já está presente em nós, porque Ele já doou ela para nós, Ele já nos forneceu essa inculpabilidade, essa não culpa, para que a gente consiga parar de olhar por caminhos errados e olhar somente para o caminho certo. Tópico 4. A tua função na expiação. Não peças para ser perdoado, pois isso já foi realizado. Pede ao contrário, para aprenderes como perdoar e a restaurar o que sempre existiu em tua mente sem perdão. Então, a gente não tem mais que pedir o perdão porque isso já nos foi dado, né? A gente tem que aprender a perdoar para que a gente consiga restaurar a verdade que sempre existiu, só que por estarmos com a mente em ilusão, né? Por estarmos com a mente sem perdão, a gente se perdeu dessa verdade que sempre esteve em nós. Na Terra, essa é a tua única função e tens que aprender que isso é tudo o que queres aprender. Então se a gente pergunta, não sei o que eu vim fazer aqui, eu não sei qual é o meu objetivo de vida. Olha, se o objetivo, sei lá, material ou objetivo de manifestação, eu não sei. Cada um vai encontrar o seu. Mas que todos temos um em comum, nós temos. Que é o perdão, que é trabalhar o perdão. Que é sair daqui sem sentimento ruim com ninguém. Sem amarras com ninguém. Sair daqui, com todas as nossas relações curadas. Sem carregar mais peso. Porque daí a gente consegue passar rápido a outras etapas que a gente tem, até que a gente consiga programar a nossa volta e aí continuar um trabalho que aí não é assunto para esse vídeo, mas que eu posso garantir para vocês, pessoal, quanto menos amarra a gente tiver, essas amarras sentimentais, emocionais, mentais que eu digo, quanto menos peso nesse sentido a gente estiver carregando no momento que a gente desencarna, melhor é para nossa evolução. E para a evolução de um todo, porque a evolução ela não é una, né? Ela não é só nossa. Todo mundo evolui junto.
Então, o que eu faço por mim, eu não faço só por mim, eu faço por todos nós e eu faço por eles. Isso que é maravilhoso. Quando a gente sente isso, nossa, aí vocês podem assim, putz, pode nada do que você programou na tua vida pode ter dado certo. Mas quando você volta a tua vida para essa compreensão, aí nada mais importa e esse passa a ser o objetivo de todos nós, assim. E aí depois as coisas físicas que eu falo, trabalho, relacionamento, vida familiar, isso daí depois, isso é o de menos, isso se encaixa, encaixa mesmo. Isso começa a andar sozinho. Mas quando você reconhece que o teu trabalho interno não é só para tua melhoria interna, é para melhoria do todo, nossa, gente, aí tá a verdadeira mudança assim de consciência em todo mundo que sente isso. Da Terra é sua única função. Vais te sentir culpado até que aprendas isso. Pois em última instância, seja qual for a forma que torne a tua culpa, surge do teu fracasso em cumprir a tua função na mente de Deus, com toda a tua mente. É possível escapares dessa culpa falhando em cumprir a tua função aqui? Então imagina, todos nós estamos dentro da mente de Deus. Só que imagina que você é uma parte dessa mente de Deus que está vibrando conforme o que Ele quer. Não o que Ele quer, não de uma forma de imposição, mas conforme a verdade do que Ele é. Conforme a verdade do que Ele é conforme a verdade do que somos. Então você não está criando desarmonia. Você está mantendo o status harmônico, né? Então olha que bênção maior que essa pode existir, né? Não tem. Então, se todos somos uma pecinha dentro da mente de Deus, faça a sua parte. Seja uma pecinha que vibre na verdade, que vibre na harmonia, né? E não que esteja causando ao contrário. Porque, na verdade, a gente não causa nada a Deus, né? A gente causa a nós e a esse grupo que estamos todos juntos aqui, encarnado, manifestando. Então, esse grupo aqui do planeta Terra. Então, a gente pode fazer o que a gente faz por nós, nós estamos fazendo por todos nós, porque é o que eu sempre falo, isso reverbera, né? Então, por que não reverberar corretamente? Não precisas compreender a criação para fazeres o que tem que ser feito, antes que esse conhecimento seja significativo para ti. Então, não precisamos entender a origem do universo, a origem do que nos trouxe até aqui. Não precisamos entender isso, mesmo porque existem muitas especulações. Eu acho que isso é um conhecimento que vai de cada um, porque cada um tem que sentir e cada um vai sentir isso na medida em que tiver elementos para compreender isso. Então não importa a gente saber dessa absoluta, né, dessas causas exatamente, como funciona. A gente não tem que saber isso. Claro, né? A gente não tem que saber isso, deixa eu me corrigir. Não temos que nos preocupar em primeiro descobrir isso, né? Porque o primeiro passo é esse. É saber vibrar o certo, saber vibrar a verdade, porque daí todo o resto se encaixa. É porque tem muita gente que desiste no meio do caminho, né? Tem muita gente que começa a contra-argumentar o que o livro está falando porque não consegue entender com a mente racional, né? Então, quando fala do mundo ilusório, daí tem gente que não consegue compreender, mas também é porque ficam presos só ainda enraizados naquilo que carrega, né? De crenças, no sistema de crença. Então, a gente tem que aprender, a gente tem que querer mexer nisso tudo e mudar tudo isso para a gente conseguir ir absorvendo novos elementos e ir nos compondo de novos elementos, né? Que isso é muito importante para que a gente consiga fazer toda essa reformulação interna. Tópico 5. O círculo da expiação. A única parte da tua mente que tem realidade é a parte que ainda te liga a Deus. Não gostarias de ter toda a tua mente transformada em uma mensagem radiante do amor de Deus para compartilhar com todos os solitários que o têm negado? Deus faz com que isso seja possível. A herança do reino é o direito do Filho de Deus, ou seja, nós,
nosso direito, dado a ele em sua criação. Não tentes roubá-la, ou estará pedindo a culpa e irás experimentá-la. Então não vamos roubar isso de nós mesmos, continuando culpando o outro, porque senão eu estou roubando a inculpabilidade do outro. E aí a gente só vai criando cada vez mais confusão, atrás de confusão. Então, esse julgamento dos irmãos tem que parar, gente. A gente tem que de verdade começar esse capítulo todo aqui. Ele fala muito isso, de começar o reconhecimento interno. Tu inevitavelmente aprenderás a tua inocência de cada um a quem concederes a liberação da culpa. Então, quando eu tiro a culpa do meu irmão, eu estou tirando a culpa de mim. Então, é isso que ele fala, através do perdão, através de tirar a culpa, da liberação da culpa do outro, eu consigo experimentar e vivenciar a minha inculpabilidade. Tópico 6. A luz da comunicação. Tu tens considerado a separação como um meio de romper a tua comunicação com teu Pai. O Espírito Santo a reinterpreta como um meio de restabelecer o que não foi rompido, mas foi obscurecido. Nunca houve de fato essa separação, porque ela não pode existir, uma vez que fomos criados por Deus e fomos mantidos por eles, por Ele, imaculados e protegidos por Ele. Então essa separação ela nunca de fato existiu. Ele tem o conhecimento de que não está separado de Deus, o Espírito Santo, mas percebe muitas coisas em tua mente que permitem que penses que está. Então a gente acha que está separado de Deus e o ego maravilhosamente trabalha, com muita força nisso. Então, a gente não reconhece esse trabalho do ego, mas o Espírito Santo que está em nós, que habita em nós, consegue reconhecer o que são essas amarras e cada pontinho que o ego tem dentro de nós que nos faz acreditar nessas inverdades, Então, por isso a necessidade que a gente tem de entregar para ele, gente. A necessidade que a gente tem de entregar para ele o que precisa ser curado em nós, porque ele sabe onde estão os pontos certos a serem trabalhados. Ele tem o conhecimento de que não está separado de Deus. Já li, Mas percebe muitas coisas em tua mente que permitem que penses que está. Vou repetir aqui. Vamos lá. Tu não sabes o que dizes, e assim não sabes o que te é dito. No entanto, o teu intérprete percebe o significado na tua linguagem estrangeira. Essa linguagem do ego, Essa linguagem, ela é estrangeira porque ela não foi criada por Deus, ela vem de fora. Ele não tentará comunicar o que não tem significado, mas ele irá separar tudo o que tem significado, deixando o resto de lado, e oferecendo a tua verdadeira comunicação àqueles que querem comunicar-se contigo de forma tão verdadeira quanto tu queres. Fala duas línguas ao mesmo tempo, e isso não pode deixar de levar à ininteligibilidade. Então, assim, o Espírito Santo, a partir do momento que a gente concede a ele, que a gente chama por ele, que a gente pede para ele fazer essa separação, ele consegue distinguir, porque ele reconhece cada passo do ego, cada pensamentinho que a gente criou com base no ego, e ele consegue separar isso por nós. E ele vai separando esses elementos. E cada vez mais a gente nos fortalecendo na nossa centelha, cada vez mais os elementos certos vão se fortalecendo. E a gente passa a analisar as coisas e a pensar as coisas com base nesses pensamentos corrigidos, nesses pensamentos, nesses elementos certos que nós vamos constituir os nossos pensamentos e os nossos julgamentos em relação às coisas de uma forma correta. Sempre compreendendo, nunca culpando, mas sempre compreendendo tudo de uma forma correta. E aí, quanto mais pedir, quanto mais de coração aberto a gente pedir essa mudança, mais essa mudança vai estar fortalecida em nós. Tópico 7. Compartilhando a percepção com o Espírito Santo. A luz não pode entrar nas trevas.
quando a mente acredita nas trevas e não deixa que ela se vá. Então, enquanto a gente ainda acreditar e nos enraizarmos nas trevas, que são esses pensamentos errados, a luz não consegue entrar. A verdade não luta contra a ignorância e o amor não ataca o medo, porque eles são absolutos, eles não precisam atacar nada, porque eles sabem que nada pode atacá-los, então não tem por que eles atacarem, eles não precisam se defender de nada. Aquilo que não necessita de proteção não se defende, né? Então, o ego é o contrário, né? A centelha, ela não vai impor nada a nós. E vocês podem reparar, quando a mente está confusa e quando a gente começa a prestar atenção, por que a gente está com a mente tão embaralhada, eu não estou conseguindo controlar meus pensamentos. Para e pensa o que são esses pensamentos. Escuta esses pensamentos. Você vai ver que são sempre pensamentos do ego, porque ele está sempre atacando para tentar se defender. Já a centelha não. Quando a gente está num estado de paz, a nossa mente tá pacífica, ela está em paz, ela está suave, ela está tranquila. Porque a verdade não precisa atacar, ela sabe que ela é absoluta, né? Então é isso que a gente tem que fazer com a gente tem que nos reconhecer como absolutos, como realmente fomos criados. Porque quando a gente reconhecer isso, aí a gente vai parar o ataque. Porque a gente vai nos reconhecer em verdade, e a verdade não precisa atacar porque ela sabe que é absoluta. Olha como é importante o nosso trabalho interno, gente. O Espírito Santo não te pede mais do que isso. Traze a ele todos os segredos que trancaste longe dele. Abre todas as portas para ele e pede-lhe que entre nas trevas e as ilumine, dissipando-as a teu convite. Ele entra com contentamento. Então vamos abrir nossas gavetinhas, aqueles sentimentos, aquelas emoções, aquelas ações que a gente esconde até da gente mesmo. Vamos pôr isso para fora, gente. Vamos, lembra? Vamos nos despedaçar, para que a gente possa oferecer tudo isso para o Espírito Santo curar. E ele vem e ele cura por nós, a nossa centelha cura por nós, porque ela nos traz compreensão a cada pontinho desse que a gente tenta esconder. O Espírito Santo não te pede mais do que isso. Traze a ele todos os segredos que trancaste longe dele. Abre todas as portas para ele e pede-lhe que entre nas trevas e as ilumine, dissipando-as a teu convite. Ele entra com contentamento. Então vamos abrir nossas gavetinhas, aqueles sentimentos, aquelas emoções, aquelas ações que a gente esconde até da gente mesmo. Vamos pôr isso para fora, gente. Vamos, lembra? Vamos nos despedaçar, para que a gente possa oferecer tudo isso para o Espírito Santo curar. E ele vem e ele cura por nós, a nossa centelha cura por nós, porque ela nos traz compreensão a cada pontinho desse que a gente tenta esconder nas nossas sombras, né, que a gente tenta esconder embaixo do tapete, né, que a gente tenta jogar lá pro inconsciente. Mas isso é errado, a gente não tem que esconder nada de nós mesmos, a gente tem que abrir, e a nossa centelha não está esperando para julgar essas ações, ela está querendo apenas curá-la, porque aí a gente consegue nos unificar cada vez mais com ela. Tópico 8. O local santo do encontro. Aqui. O elo através do qual o Pai se une àqueles a quem Ele dá o poder de criar não pode nunca ser rompido. Por isso, mais uma vez, a separação nunca existiu. Aquele a quem Deus se dá, Ele é dado. Então, aquele a quem Deus se dá, a Deus é dado, né? Então, somos uno. As tuas pequenas dádivas desaparecerão no altar onde Ele depositou a sua própria. Então, a partir do momento dessa unificação, as nossas dádivas serão as mesmas do nosso Pai. Olha o engrandecimento que isso nos dá. Tópico 9. O reflexo da santidade. A expiação não te torna santo. Tu foste criado santo. Ela simplesmente, ela não nos torna santo, porque já fomos criados santo. Ela simplesmente traz a não santidade à santidade. Então ele tira essa ilusão que a gente tem de que não somos santos, de que somos culpados, e traz a santidade, traz a verdade, né? E ela fala totalmente o contrário.
Ou seja, o que fizeste ao que és, né? Então, ela traz a não santidade, aquilo que a gente fez, ao que somos de verdade, que é a santidade, né? Que ela nos traz a essa unificação. Jamais poderíamos nos unificar, jamais poderíamos ser uno se em essência não fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Porque aí nem isso nem na física pode acontecer, porque seriam elementos diferentes que não iriam se misturar. Meramente por seres o que és, a verdade te libera de tudo o que não és. Ou seja, nos libera de toda a ilusão. A expiação é tão gentil que só precisas sussurrar, e todo o seu poder correrá para auxiliar-te e apoiar-te. A gente não precisa fazer estardalhaço, não precisa fazer nada, basta um sentimento, uma inspiração, pedindo pela manifestação da centelha que ela passa a se manifestar. Deus não é uma imagem e as suas criações, enquanto parte dele, o mantém em si na verdade. Elas não apenas refletem a verdade, elas são a verdade. Né? Nós somos Deus. Nós somos parte de Deus. Deus não é uma imagem projetada à parte de nós. Nós somos projetados nele. Essa é a nossa verdade, independente do que você escutou durante toda a tua vida. Essa é a nossa verdade. Nós somos parte de Deus. Tópico 10. A igualdade dos milagres. Talvez tenhas estado ciente de que não há competição entre os teus pensamentos, os quais, embora possam entrar em conflito, podem ocorrer juntos e em grande número. Tu podes estar tão habituado a isso que o fato te causa pouca surpresa. No entanto, está também habituado a classificar alguns dos teus pensamentos como mais importantes, mais amplos ou melhores, mais sábios ou mais produtivos e valiosos do que outros. Isso é verdadeiro no que diz respeito aos pensamentos que atravessam a mente daqueles que pensam que vivem à parte. Pois alguns são reflexos do céu, enquanto outros são motivados pelo ego, que apenas parece pensar. Então, enquanto a gente ainda achar que os nossos pensamentos... É aquilo que eu falei um pouquinho no começo, né? Enquanto a gente ainda classificar como... esse é bom, esse é mais ou menos bom, esse não é tão bom assim, mas tem um... Enquanto a gente ainda ficar classificando, a gente ainda vai estar escondendo a verdade da gente. Ou é certo ou não é certo. Né? Não existe pouco certo ou pouco errado. Então a gente tem que quebrar isso, essas ilusões que o ego ora faz a gente achar que está pensando certo, mas já pega uma outra pontinha, já usa uma outra pontinha para justificar alguma coisa errada no outro ou justificar alguma coisa errada em nós. Enquanto tiver assim, ainda é ego. Não existe meias verdades. O resultado disso é uma trama, um padrão mutável que nunca descansa e nunca fica parado. Move-se sem cessar através do espelho da tua mente e os reflexos do céu não duram senão por um momento e logo se turvam à medida em que a escuridão os apaga. A gente pode achar que não, mas é ainda o ego no comando. Onde houve luz, a escuridão em um instante a remove e padrões alternados de luz e de escuridão varrem de forma constante a tua mente. A pouca sanidade que ainda permanece é mantida por um sentido de ordem que tu estabeleces. Entretanto, o próprio fato de poderes fazer isso e trazer alguma ordem ao caos te mostra que não és um ego e que tem que haver mais do que um ego em ti, pois o ego é caos e se tudo em ti fosse o ego, absolutamente nenhuma ordem seria possível. Simplesmente o fato de conseguir reconhecer isso já está provando pra gente a verdade de todas essas palavras. Então, no momento em que você conseguir reconhecer, assumir o controle das suas ações e reconhecer que não há culpa no outro, que tudo é uma consequência de ações nossas, a gente já está provando pra gente mesmo que o ego não existe. Aí o ego já se enfraqueceu. E muito. Mas é um trabalho, gente, que tem que ser constante. Porque senão o ego cresce de novo e dissipe em nós esse momento de santidade que a gente conquistou.
né? Ele manda embora. Então, por isso que a gente tem que sempre, constantemente, estar nesse controle dos pensamentos, porque senão, a gente se perde de novo. Tópico 11. O teste da verdade. Por ora, a coisa essencial é aprender que tu não tens o conhecimento. O conhecimento é poder, e todo poder é de Deus. Tu, que tentaste reter o poder para ti mesmo, perdeste-o. Ainda tens o poder, mas interpuseste tanta coisa entre ele e a tua consciência que não podes usar. Tudo o que ensinaste a ti mesmo fez com que o teu poder fosse cada vez mais obscuro para ti. Então a gente foi colocando tanta ilusão que a gente mesmo ensinou para nós mesmos, que a gente foi escondendo, cada vez mais camuflando o nosso conhecimento, que é o nosso verdadeiro poder, né? Poder é conhecimento. Conhecimento é poder. Foi mal, gente. Entretanto, tudo o que se interpõe entre tu e o poder de Deus em ti não é senão o teu aprendizado do falso e as tuas tentativas de desfazer o que é verdadeiro. Nada do que o ego não fica fazendo, né? Então, esse distanciamento que a gente colocou entre nós e a nossa verdade, o nosso poder, nada mais é que todas essas artimanhas e essa forma de pensar do ego. Quanto mais poder a gente der para ele, mais distante do nosso poder estaremos. Tens um teste, tão certo quanto Deus, para reconheceres se o que aprendeste é verdadeiro. Se estás totalmente livre de qualquer tipo de medo, e se todos aqueles que se encontram contigo, ou até mesmo pensam em ti, compartilham a tua paz perfeita, então podes estar seguro de que aprendeste a lição de Deus e não a tua própria. Lembra? Ou seja, se estamos em paz e se aqueles que convivem conosco conseguem sentir essa paz, só de pensar na gente sentem essa paz, é porque a gente está vibrando essa paz. Do contrário, é porque ainda estamos vibrando sobre as ilusões do ego. Então, lembra, gente, a verdade ela passa a ser verdade para você quando a gente começa a vibrar essa verdade. E aí o outro reconhece essa verdade, né? Então, quando a gente fala de certas pessoas que nos trazem aquela sensação boa, aquela sensação gostosa, aquela paz interior, é porque é isso que a pessoa vibra. Então, se a gente não está sentindo essa paz, é porque ainda existem elementos egóicos dentro da gente que estão com força naquele momento, né? Então, a gente tem que trabalhar momento por momento, até que essa paz vire constante, né? Fique constante em nossas vidas. A não ser que tudo isso seja verdadeiro, existem na tua mente lições escuras que te ferem e retardam e fazem o mesmo a todos em torno de ti. Então, porque se ela está na nossa mente, ela reverbera e é isso que a gente reverbera para o outro. Não te preocupes acerca de como poderás aprender uma lição tão completamente diferente de tudo o que ensinaste a ti mesmo. Como poderias saber? A tua parte é muito simples. Só precisas reconhecer que tudo o que aprendeste, tu não queres. Então, todas essas ilusões que a gente criou e aprendeu, a gente não quer mais. Primeiro passo, reconhecer que não queremos mais isso. Pede para ser ensinado e não uses as tuas experiências para confirmar o que aprendeste. Quando a tua paz é ameaçada ou perturbada de qualquer forma, diga a ti mesmo: eu não conheço o significado de coisa alguma, inclusive disso, e portanto eu não sei como responder a isso. E não vou usar o meu próprio aprendizado passado como a luz que há de me guiar agora. Ou seja, não vou mais carregar as coisas do passado como se fosse a luz que deve me guiar agora. Eu vou ter a humildade de reconhecer que nada sei, de reconhecer que tudo que eu criei foi errado, porém foi em vão, né? Então eu não quero mais carregar nada disso. E eu reconheço que eu preciso dessa ajuda da minha centelha para que eu possa começar pelo caminho certo. Com essa recusa de tentares ensinar a ti mesmo o que não conheces, porque ensinar o que eu não sei, eu vou estar só justificando erros e projetando erros para tentar me ensinar, né? Tentar me doutrinar de uma forma errada. O guia que Deus te deu vai falar contigo. Então, quando eu parar
de querer me ensinar, aí a centelha vem e nos ensina de verdade. Não existem lições escuras que ele já não tenha iluminado por ti. As lições que irias ensinar a ti mesmo, ele já corrigiu. Elas não existem na sua mente em absoluto, pois o passado não prende a ele e, portanto, não prende a ti. Aquele que te libertou do passado quer ensinar-te que estás livre do passado. Ele quer estabelecer seu brilhante ensinamento de forma tão firme em tua mente que nenhuma lição escura de culpa possa habitar. Quando isso acontecer, a gente vai reconhecer qualquer lição escura do ego no momento em que ele começa a ser criado, e a gente já vai cortar o mal pela raiz. A gente não vai deixar isso crescer e criar força. Se queres paz, tens que abandonar o professor do ataque, o ego. O professor da paz, a centelha, jamais te abandonará. O poder de Deus, do qual ambas surgem, é teu com tanta certeza quanto é dele. Tu pensas que não o conheces só porque sozinho é impossível conhecê-lo. No entanto, vê as obras poderosas que ele fará através de ti e terás que te convencer de que a fizeste através dele. É impossível negar a fonte de efeitos que tem tanto poder que não poderiam vir a ti. Abre o espaço para ele e achar-te-ás tão pleno de poder que nada prevalecerá contra a tua paz. E esse será o teste pelo qual reconhecerás que compreendeste. Então, gente, para mim nesse capítulo é muito claro a lição desse trabalho de reconhecimento, para que a gente comece a retirar a culpa tão pesada que a gente carrega, e a gente carrega. Para alguns já está consciente esse reconhecimento, para alguns já conseguem formar elementos para reconhecer isso, para outros ela ainda está no inconsciente, ela ainda está na mente inconsciente, mas quanto mais a gente se abrir para a centelha vai nos mostrar o caminho, a centelha vai nos mostrar em que ponto ainda estamos errando. Então, gente, é deixar o julgamento do outro de lado, é assumir a responsabilidade que nós somos responsáveis pelas nossas ações, nós somos responsáveis por tudo aquilo que estamos criando. Ah, mas eu não quero criar isso. Mas está criando. Mesmo que de forma inconsciente. Por que inconsciente? Porque você ainda está raciocinando pela mente do ego. Porque quando você para de raciocinar com a mente do ego, né, através dos olhos do ego, a gente começa assim a reconhecer os pontos em que estamos falhando. Tá? E isso é muito lindo, isso é muito legal. E não tenham medo de exercer isso. Por que não tenham medo? Porque não existe a culpa. Então olha como é importante a gente compreender que a culpa não existe. Olha como é importante quando Deus coloca, nos ensina o tamanho de Deus, né? Quando Cristo nos ensina o tamanho de Deus, o tamanho da verdade, quando ele insiste em falar, gente, a verdade é absoluta, nada pode maculá-la, né? Então, quando a gente reconhece isso, a gente começa a nos abrir e nos reconhecer como, pô, realmente, ainda bem que a verdade ela não pode ser machucada, não pode ser ferida, não pode ser atacada. Porque então quer dizer que tudo que eu criei foi uma ilusãozinha infantil, uma ilusão besta, uma dúvida besta, né? Uma rejeição besta, uma teimosia da nossa parte. E isso não existiu, porque ela não pode atacar a verdade, ela não pode atacar Deus, nada pode atacar Deus, né? Então, e como somos criados em a sua imagem e semelhança, nada pode nos atacar que a gente não permita. Então, se estamos sendo atacados, é porque estamos permitindo, é porque a gente está acreditando nessa culpa e a gente está acreditando que a gente pode ser atacado. E logo, né, para que essa crença na não culpa, para que possamos de verdade sentir que não podemos ser culpados em nada, é automático que a gente pare de culpar o outro, porque senão são as justificativas que o ego fica criando, né, na nossa mente, para disfarçar que não somos tão ruins assim, né, porque não vem
O ego ele é esperto, né? Ele é sorrateiro, ele não se mostra como é. Porque essas são as nossas racionalizações, né? As formas como a gente usa para justificar cada errinho, cada pensamento errado. Então, gente, se não existe culpa, não existe pecado, não existe um Deus que quer nos punir, não existe uma força que quer nos punir. Acordar para essa verdade não vai nos trazer punição. Muito pelo contrário, vai nos trazer liberdade, vai nos trazer expansão de consciência, vai nos trazer engrandecimento de quem somos em verdade. Vai nos fazer evoluir e vai fazer com que através de nós essa evolução seja possível para os nossos irmãos também. Porque no fundo, é só isso que a gente busca. É o voltar para casa, né? E essa casa, mas é despertar para essa casa. Despertar e receber esse amor novamente. Esse amor que é nosso, porque fomos criados nele. Boa noite, pessoal.